Gustavo Pizzi, sou diretor do filme Benzinho, Loveling, e a gente está aqui para a estreia mundial do filme na competitiva internacional. E o Benzinho é uma história de uma mulher, a Irene. Ela tem 4 filhos e o filho mais velho dela, ele joga handball e ele foi convidado para jogar num time na Alemanha, então ele vai sair de casa. Ele vai se mudar de casa e é o filho mais velho dela. Então ela tem que lidar com essa partida do filho, né? Do filho mais velho dela antes do que ela esperava. A gente gravou em Petrópolis e Araruama, que Araruama é uma cidade da região dos Lagos, do estado do Rio, e Petrópolis, a cidade da Serra do Rio de Janeiro, né? Uma cidade serrana. Eu nasci em Petrópolis, fui criado em Petrópolis, e também a Karine, que é co-roteirista do filme, e ela também foi criada lá, e é co-roteirista e a atriz principal do filme. A gente cresceu em Petrópolis. O filme ele é muito mais pessoal do que biográfico. Tem muita coisa da nossa história. O filme ele é um pouco da história das nossas mães. Fala muito das mulheres invisíveis, né? Que a gente tem a maior parte das mulheres que trabalham em casa, cuidam dos filhos e trabalham para ajudar a trazer dinheiro para casa. E passam desapercebidas, né? Então é um pouco a história dessas mulheres. Quando a gente começa a escrever, é muito mais próximo da gente, mas conforme você vai desenvolvendo os personagens, já não é mais a minha mãe, já não é mais a mãe da Karine, se transforma em outras coisas e o personagem vai ganhando um outro vulto, né? Mas claro, tem muito de algumas experiências nossas, né? De quando a gente saiu de casa muito cedo. A gente passou por isso, mas muita gente também passou por isso. E é um pouco sobre o que a gente não sabe exatamente. Porque a ideia veio de quando a gente, depois que a gente teve filho, eu e Karine, a gente foi casado por muito tempo e nós temos gêmeos. E eles são atores do filme também. E a gente só parou para pensar nessa história de quando a gente saiu de casa, quando a gente teve filho. Porque quando você é novo, você olha para o mundo que está à tua frente. Né? Você não pensa se seus pais vão sofrer, se vão, né, os seus irmãos e tal. Depois que você tem filho, que você começa a pensar, caramba, se for como nós, daqui a 16 anos, eles podem estar saindo de casa também. Como é que vai ser isso? Né? Então a gente não sabe como vai ser e a gente não sabe como foi com os nossos pais. Eu tive certeza de que tinha que fazer esse filme foi quando eu conversei com os meus pais. Logo que as crianças nasceram, a gente precisou de muita ajuda, né? Gêmeos, então os nossos pais não moram no Rio, que é a cidade que a gente mora, então eles precisaram ajudar a gente pediu ajuda, eles passaram muito tempo com a gente. E eu falei, olha, eu tô pensando em fazer um filme, é uma história de um menino que sai de casa muito cedo, como foi comigo. E fiquei pensando como pode ter sido para vocês, né? Eu saí cedo, mas Karine também saiu cedo. E aí eles não falaram muito, sabe? Eles olharam para cima, ficaram pensando, vi que estava passando a história inteira na cabeça deles. Eles só falaram, foi duro mesmo, foi difícil. A gente, porque muda muito, né? Não é exatamente a nossa história mais, mas é esse sentimento da saída. Só que o filme ele é visto pelo olhar da mãe. Então, é justamente esse lugar que a gente não sabe exatamente como é. Então, a gente não estava revivendo, a gente estava inventando uma possibilidade de uma história que a gente não sabe como foi para os nossos pais e não sabe como vai ser para a gente. Então, é construir uma coisa nova, sabe? Mas voltar para Petrópolis e ter a cidade no cotidiano da cidade de novo é uma experiência que foi muito importante. Sempre que eu volto muito a Petrópolis para visitar meus pais e sempre que vou lá eu vejo em cada canto eu via uma história que eu lembrava. A cidade traz muita recordação. E com o filme eu criei novas memórias. Quando eu voltei lá depois do filme eu tinha memórias, caramba, não, ali a gente rodou aquela cena, ali a gente fez aquela outra cena. Então é como se um pedaço novo da vida em Petrópolis se juntasse com todo o resto da nossa história. Então é
é uma memória recente, nova e que se junta a todo o resto, né? O Riscado, que é meu primeiro filme, já era uma protagonista feminina. E eu gosto muito de investigar coisas que eu não conheço, de aprender mais. Então, escrever um personagem masculino com coisas que eu já sei, que eu tenho certeza de como são, isso é incrível também. Isso eu vou fazer um dia, mas esse desafio de tentar entender o outro lado, de tentar entender o mundo através da perspectiva feminina. E claro que eu nunca vou saber como o olhar de uma mulher sobre determinado assunto, mas aprender cada vez mais sobre isso, para mim, é muito importante. E escutar, aprender, trocar. E a Karine escreveu comigo, então a gente conversava muito sempre, o tempo todo, sobre isso. A gente se conheceu antes de começar a trabalhar, em 2003 mais ou menos. E aí a gente começou a namorar e a gente se casou depois. E aí a gente fez um filme, que é o Riscado. Aí começamos a escrever o Benzinho. E aí no meio de um processo disso a gente se separou. Só que a gente continuou trabalhando junto. A gente tem as crianças, a gente cria as crianças juntos. A gente tem guarda compartilhada, então fica metade do tempo comigo, metade do tempo com ela. E a gente continuou trabalhando junto. E é uma parceria que funciona bem há bastante tempo, a gente gosta muito de trabalhar junto. Claro que nenhuma parceria é fácil o tempo todo, tem altos e baixos, mas como em qualquer parceria de trabalho ou de vida, né? E isso traz uma força maior ainda, né, para o trabalho que a gente constrói. E é incrível trabalhar com ela, porque a Karine escrevendo e fazendo o filme também como atriz, ela sabe muito de todo o universo. Então é muito importante isso. Quanto mais o ator sabe desse universo, quanto mais dentro dessa perspectiva da personagem, tá mais perto ali, é mais fácil para ela entender o universo. Claro que é um outro desafio, né? Quando começa a preparação, e a gente ensaia muito e muito, quando começa a preparação para o filme, os ensaios, a gente recria quase que completamente, né? É um segundo momento dos ensaios, de rodar. E depois na edição também, na pós-produção, eu continuo esse trabalho de criação. Para mim são 3 momentos bem distintos que você vai solidificando, modificando, aprendendo com o próprio filme, com os personagens, com os atores. Você vai criando um corpo, né, de aprendizado ali dentro do projeto até chegar no produto final, que aí sim está pronto. Eu acho que o trabalho todo tem uma continuação, né? Não sei se é uma evolução ou de fato é sempre um aprendizado. Todo dia você aprende, com cada filme você aprende uma coisa diferente. Eu acho que lá do Pretérito Perfeito pra cá, o Pretérito Perfeito é um filme muito pequeno que a gente exibiu só no Brasil de uma maneira bem limitada. Então o Benzinho agora é meu segundo longa de ficção. E o Pretérito, se não fosse Pretérito eu não tinha feito o Riscado, e se não fosse o Riscado eu não teria feito o Benzinho. Então você vai adquirindo mais experiência com set e você vai conseguindo mais recursos para fazer as coisas. É uma jornada bem dura e bem longa. Você tem os momentos que você está, né, quando lança um filme, quando dá certo, é ótimo, mas você passa por muitos momentos de dureza no geral, sabe? Você tem que saber que vai passar a fase boa e você vai ter um momento de baixa e que você tem que continuar lutando para conseguir fazendo. Quando você consegue fazer alguma coisa, você vai montar o filme. Na montagem você aprende muito, muito, muito. E eu estou sempre muito perto da montagem, estou todo dia na montagem. E monto alguma coisinha e junto com a montadora, no caso do Benzinho foi a Lívia Serpa, que é incrível. E a gente vai fazer, por que eu não rodei aquele plano daquele jeito? Por que eu não fiz mais uma? E aí, para um próximo filme, eu já vou ganhando mais. Você vai ganhando prática, né? É importante você estar
sempre no set, né? Quando eu não estou dirigindo, eu estou escrevendo. Então, escrevendo também você aprende coisas, você aprende a imaginar o universo todo cada vez mais de uma maneira mais consistente, narrativamente. E enquanto diretor, você vai entendendo como você pode contar melhor aquela história através da imagem. Então, é bom, acho que você está sempre aprendendo. É uma coisa que é interessante, é que depois do primeiro filme, né, você acha que, caramba, depois da primeira ficção, né, que é diferente, é documentário e tal. Eu já dirigi séries documentais para televisão no Brasil, e é uma outra relação quando você vai para um set de ficção. Eu aprendo muito com documentário, muito mesmo, e acho que uma coisa alimenta a outra. Por 2 anos e meio, eu dirigi uma série de 39 episódios de 26 minutos cada um para a TV Brasil, que é o Oncotô, que é a partir do Jorge Maltner, que é um músico incrível, um filósofo, e que tem muitas ideias sobre o Brasil, a mistura de raças e culturas. Então a gente são 39 médias-metragens com uma estrutura completamente diferente do outro, são filmes completamente distintos. E eu aprendo muito com o Pretérito Perfeito. Eu nunca me esqueço que o Pretérito Perfeito é um filme sobre um prostíbulo antigo no Rio de Janeiro. Então eu levei para esse prostíbulo, que na época funcionava como uma casa de eventos e festas, que a juventude toda frequentava. Eu levei de volta para esse lugar, no lugar que era fechado, que eram os quartos, os frequentadores desse prostíbulo desde a década de 50, 60, 70. Então os senhores de 70, 80, alguns já morreram hoje até, mas 70, 80 anos, outros na época com 40 e poucos anos, que viveram aquela experiência. Então eu levava eles, e também uma das prostitutas que trabalhou na Casa Rosa quando ela tinha em torno de 16 anos. Então a estrutura do filme era levar essas pessoas de volta para esse lugar, e elas vendo aquilo, você ter a memória voltando de uma maneira muito bonita, ou dura, ou engraçada. Então, quando você volta num lugar que você não vai há 50 anos, você lembra daquilo de um outro jeito. Não é exatamente o que aconteceu. Então, eu gosto de buscar o caminho da memória, da construção, que não exatamente é o que aconteceu, mas para mim importa o que a pessoa conta e como a pessoa conta. Isso para mim é o mais bonito, dentro de uma estrutura de documentário. E eu lembro muito do senhor Constantinos, que foi lá, e ele era um engenheiro, e ele sabia muito do espaço todo e tal. E a gente andando com ele pela casa, ele aqui, ele olhou, ficou uns 2 minutos parado olhando. Aqui era uma varandinha. Mas ele via, sabe, no olho dele eu conseguia ver toda a história que ele passou ali. Então, essa relação de ver o que está acontecendo dentro do olho da pessoa e levar isso para o cinema, para você entender através do olho do ator. E não importa muito o que ele está falando em determinadas cenas, por exemplo, um ator numa ficção, mas como ele está, onde que ele está naquele lugar, sabe? Não só fisicamente, mas o que está passando na cabeça dele. E eu acho que grandes atores conseguem fazer isso. E é uma coisa que me instiga muito. Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu vi pela primeira vez acontecendo num documentário. E é uma maneira que você consegue entrar também, começar a fazer coisas. Mas eu fiz também esse filme por uma curiosidade muito grande daquele lugar, que eu frequentava as festas de lá, e todo mundo tinha muitas histórias em volta daquele espaço. E com o Oncotô foi uma coisa de entender a cultura brasileira de uma maneira muito potente através do olhar do Jorge Maltner. E a gente foi para o sul do Brasil, em lugares que pouca gente vai, atrás de comunidades de antigas quilombolas, né, de comunidades de ex-escravos que fugiram e fundaram comunidades que estão até hoje. A gente foi a aldeias indígenas, a gente foi falar com pensadores sobre a cultura, músicos, escritores. Então, essa junção toda do que todas as pessoas pensam a respeito do Brasil e da mistura e das manifestações culturais. E a gente foi também para o Uruguai, Paraguai, Argentina,
tudo que está em volta ali, porque o foco era o sul do Brasil, o Brasil através do sul do Brasil. Então, o sul do Brasil é muito influenciado pela cultura dos outros países que cercam o Brasil. Então, é muito rico você, depois de um processo de filmes documentais, você voltar para a ficção, e aí é uma outra estrutura de equipe, de ensaio, de preparação e de pensar todo o processo. Mas eu acho fantástico a possibilidade de fazer as duas coisas. Eu acho que cinema independente é quando você tem uma voz, um olhar sobre um determinado assunto e você tem liberdade de seguir aquele norte com todos os colaboradores que você pode ter, mas que vão te ajudar com ideias incríveis sabe, para aquilo ir crescendo, mas que você tenha liberdade de ter um corte final, você tem liberdade do roteiro final, você tem liberdade de ter o controle do processo, mas tendo total respeito com todo mundo que está em volta. Acho que fazer cinema não é uma coisa de uma pessoa só, né? Um filme de alguém, para mim é muita coisa, porque eu dirijo o filme também, eu escrevo, eu produzo também, eu às vezes monto, mas é um processo muito coletivo, mas é importante você ter a possibilidade e a perspectiva de que está todo mundo indo para o mesmo norte e com respeito sobre o que você está buscando, né? Para mim é muito complicado quando alguém chega, alguém de fora do projeto que fala, não vai ser feito assim, vai ser feito desse jeito ou daquele jeito. Então, independência para mim é muito por aí. Claro, você tem aqui nos Estados Unidos, você tem os grandes estúdios e você tem processos diferentes de fazer cinema. E você tem também a televisão que está crescendo muito, muito e muito, e é um processo diferente a televisão. Você tem, enquanto diretor, você tem que ter um respeito muito grande por o que está escrito. E isso pode ser maravilhoso também se o texto for incrível. Então, você pode criar coisas, é quase como se você fosse um diretor de teatro e fosse dirigir Shakespeare, por exemplo. Você não vai mexer no texto do Shakespeare, você vai fazer aquilo ser o mais incrível possível, respeitando aquilo ali. Então, é um outro jeito de criação que pode ter uma independência muito grande também. Mas e claro, tem o jeito de financiar o filme, né? Como você traz o dinheiro, isso vai influenciar no teu produto final, de como vai ser feito esse filme, de qual caminho que você escolhe. Mas o que é muito bonito é que em Sundance tem um respeito muito grande pelo realizador, né? Que não contra, mas é quase um novo ponto de vista, um ponto de vista de, ok, existe o sistema e é maravilhoso, você pode fazer filmes incríveis, você pode fazer um filme de super-herói maravilhoso, você pode, dentro do sistema de estúdio, mas é diferente. Você tem que entender que é um outro mecanismo. Então, se você quer ter um filme, uma voz e seguir, mas está cada vez mais frequente, né? Você pegar a lista do Oscar agora, a maioria dos filmes são filmes independentes e isso é importante, porque eu quando vou ver um filme, eu quero saber, né, o que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que fizeram aquele trabalho tem a dizer para o mundo. Então, dentro dos gêneros, seja lá o que for, mas você pegar o Get Out, por exemplo, que é um filme de gênero e não é, né? Você pegar o Mother, é um filme de gênero, mas também ele está falando sobre um monte de coisa ali. Você pegar os filmes do Paul Thomas Anderson, para mim, isso é cinema independente. Você tem ali uma força, uma potência, você está falando para o mundo, você está falando coisas muito pessoais e de uma maneira que, como você, né, sem ter nenhuma parte externa que é estranha àquele processo e que você consegue levar aquilo à frente. É difícil a gente fazer, a gente não faz mais nada novo, né? Tudo já foi feito, você pode tentar, a partir do seu olhar, tentar entender aquilo ali de um jeito que só você vai conseguir fazer aquilo. Isso não você não está inventando a roda, né? Já está lá, a roda está feitinha, bonitinha, você não tem muito como escapar de algumas coisas, mas acho que o ponto de vista de cada pessoa, de cada realizador,
isso faz a diferença porque te emociona de maneiras diferentes, te traz sensações diferentes, que você entra naquele universo criado por aquela pessoa. Então, te faz ver de um outro jeito que você não veria. Ou que você não pensaria daquele jeito. Se eu fosse dirigir o filme de qualquer outra pessoa, ia ser completamente diferente. E se alguém pegasse o meu filme para dirigir, também seria outra coisa completamente diferente. Então, isso que acho que o espaço que existe é isso, você tentar evitar os lugares que já são, né, já estão cansados, já foram feitos demais, evitar esses truques fáceis e tentar buscar através, né, do que já foi, conhecer o que já foi feito para não fazer igual, exatamente igual, e tentar buscar o teu olhar ali dentro daquilo. Cara, Sundance é uma experiência das mais potentes que eu já vivi com filme. Te coloca num lugar muito poderoso, desde o momento da seleção, o momento que você é selecionado, você já, caramba, já muda o panorama para o filme, para o projeto. E é um spot que, assim, a gente tem muita sorte, é muito trabalho para chegar até aqui, mas passa por sorte, passa por um monte de coisa que você não controla. A recepção tem sido muito boa, as pessoas têm falado do filme, têm gerado outras coisas e ajuda muito na carreira do filme, para as vendas do filme, para o filme conseguir chegar em todos os lugares, ajuda a ser melhor recebido no Brasil e em todos os lugares do mundo. Em termos de carreira, você está num festival que todo mundo está olhando para você, sabe? E pode ser incrível, pode não ser, você tem várias experiências. Agora é o momento que a gente passou desde a estreia, dias de acordar, ter uma exibição às 8h30 da manhã, as outras às 9 da noite, e no meio disso entrevistas o dia inteiro. Então é exaustivo e muito potente. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está num lugar que nem todo mundo consegue e a gente até agora não tinha conseguido, a gente lutou muito para conseguir levar à frente. Mas a gente faz os filmes, né? A gente quer fazer o melhor possível para o filme. A gente não faz filme pensando, você vai chegar em Sundance. Então são anos de uma luta muito grande para conseguir fazer o filme ficar pronto e conseguir entrar. E a partir disso o filme vai ganhando pernas bem longas, as maiores que eu já tive para um filme que eu estou vendo aqui agora. Eu sou Gustavo Pizzi, diretor do Loveling, Benzinho. Estou aqui no Sundance Film Festival para a premiere mundial do filme e espero que o filme chegue logo para todo mundo poder assistir.